o empresário individual, ele tem conhecimento do negócio, da atividade que ele vai exercer, mas a questão gerencial, administrativa, porque quando nós tratarmos de sociedade, nós vamos ter, ao invés de gerente, administrador. É por isso que você olha que o artigo é 1172. Ele trata, disciplina, tanto esse colaborador a nível do empreendimento individual quanto do nível de empreendimento coletivo, que é a sociedade. Então, vejam, para a administração, para a gerência, é necessária, então, muitas vezes, que o empresário, aquele que é possuidor de todo o capital social, ele se utilize da figura de um determinado colaborador, que é chamado de preposto. Veja, esse preposto pode ser gerente, pode ser o contador. Então, o gerente é aquela pessoa, então, que irá exercer a administração, a gerência dessa atividade do determinado empresário. Por exemplo, o Joara Móveis de Arte Limitada, ele poderá escolher um determinado preposto, gerente no caso, para o exercício da atividade. Então, esse é um colaborador dele. A relação, vejam, entre preposto, que pode ser tanto o gerente quanto o contador, por favor, coloque aí o artigo 1177, que trata do outro colaborador, que é o contador. Porque esses dois são auxiliares do empresário. Aqui o artigo 1177, ele está falando do preposto, que é o contador. Os aceitos lançados no livro Ofício do Preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver precedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fosse por aquele. Então, vejam vocês, enquanto o gerente, ele é um preposto da parte gerencial, o contador, ele é um preposto da parte da escrituração. E veja mais o seguinte, esse preposto contador é disciplinado no Código Civil, estabelecendo que deverá ser uma pessoa que tenha como ofício a contabilidade. Então, tem aí uma atividade intelectual do contador, que é o encarregado da escrituração do empresário. Enquanto que o gerente trata da gerência, da administração do negócio em nome do proprietário, que é chamado de preponente, o contador, ele cuida da escrituração da atividade do empresário. Viram a diferença? Mas ambos são colaboradores internos do empresário. Ficou claro? Sim, professor. Então, vejam vocês. Quando nós estamos tratando, então, de colaboradores internos, no caso, o gerente e o contador, entre eles existirá uma relação, ou melhor, um contrato
que é um contrato específico. Por quê? É um contrato em que, entre eles, existirá, por parte do preponente, por isso é um contrato de preposição, e que você tem relacionado o preponente e o preposto, que no caso é o contador ou então gerente. Então, a relação contratual é entre gerente, que é preposto, do preponente, que é o preponente. O preponente é o empresário. O nosso exemplo, o Joara Silva Móveis de Arte Limitada, que ele contrata Leto para ser o preposto gerente dele. Então, entre eles, haverá um contrato de preposição. Ora, aí eu quero mostrar a vocês o seguinte. Esse contrato de preposição não estabelece relação laboral, trabalhista. O preposto não é um trabalhador vinculado a uma relação trabalhista. É uma determinada pessoa que, através do contrato de preposição, ele recebe a incumbência de gerir, de administrar a atividade daquele empresário. Então, vejam, ele tem aí uma função técnica, que é o gerenciamento da atividade econômica, a administração da atividade econômica, e terá também uma função até jurídica, de representá-lo em determinadas circunstâncias. Neste caso, nós vamos ter um contrato escrito que deverá, esse contrato de preposição, ser registrado na junta comercial. Tá certo? Porque, a partir do momento em que ele designa, através do contrato de preposição, as atribuições dadas ao gerente ou ao contador, entre eles haverá um vínculo no qual o preposto ele exerce em nome do preponente determinadas funções. Pois não, Yasmin? Bom dia, professor. Licença. Minha dúvida é, se eles não são contratados pelo CLT, eles têm um contrato de PJ, é isso? A espécie de contrato é o contrato de preposição, no qual esse contrato estabelece todas as atribuições dadas ao gerente, por exemplo, para o exercício da sua atividade. Então, ele, o gerente, tem atribuições que são explicitamente colocadas no contrato de preposição para que ele possa realizá-las. Ficou claro, Yasmin? Sim, obrigada. E esse contrato é registrado na junta comercial. Não tem nada a ver aí com a relação trabalhista. Porque o preposto é uma pessoa independente, em termos de relação trabalhista. Iris. Professor, era exatamente isso que eu ia perguntar, sobre a relação trabalhista desse preposto, no caso, o gerente. A relação que ele se encontra não é exatamente uma relação de, por exemplo, chefe e funcionário, com, por exemplo, o dono da empresa. A relação dele não é essa. Não, é como se ele fosse mais independente.
Veja, vou colocar uma outra expressão jurídica que esclarece a dúvida de vocês. Enquanto o contrato de preposição ele é regido pelo Código Civil, e é uma disciplina que vocês terão durante o curso de Direito, que é Direito dos Contratos, a relação salarial, ou melhor, a relação trabalhista, o ordenamento jurídico que será aplicado, no caso, é a CLT. Porque, neste caso, as normas da CLT regerão a questão trabalhista, enquanto que a relação de preposição entre o proprietário preponente e o preposto é regida pelo direito dos contratos que está no Código Civil. Ficou claro agora, Iris? Ah, professor, ficou assim. Muito obrigada. Então, o contrato tem todos os benefícios da CLT, mas não necessariamente eles assinam a carteira, é isso? Não. Se for um trabalhador, veja, se for um assalariado, será regido pela CLT e assina a carteira dele. Não é isso? A carteira de trabalho dele. No caso da relação de preposição, preponente e preposto, não há nenhuma anotação na carteira profissional dele. Há um contrato, que é, então, um documento no qual se colocam os termos em que o preponente atribui ao preposto as atividades que ele vai exercer para representá-lo, tanto na parte relativa à parte técnica, que é a gerência do negócio, como poderá também, se for o caso, estender para que seja ele, o gerente, seu representante numa demanda judicial. Mas todas essas atribuições estarão contidas nesse contrato de preposição, que, volto a dizer, deverá ser levada a registro. Registro aonde? Na junta comercial. Ficou claro agora? Ficou sim, professor. Obrigada. Ótimo. Aí veja vocês o seguinte. Vitor. Professor, mas é possível que a empresa tenha um gerente e um contador sob o regime CLT, assalariado, vínculo CLT? Veja, se ele, digamos, é um empregado do empresário, e esse preponente deseja-lhe atribuir a função de gerente, esse contrato de trabalho ficará suspenso, porque a relação jurídica é diferente. É isso que eu quero que vocês entendam. A relação estabelecida de direitos e obrigações estará contida nesse contrato civil, que é o contrato de preposição. É um tipo de direito contratual em que o preponente, é o empregador, no caso, o proprietário do estabelecimento, o Juara Móveis de Arte Limitada. Ele é o preponente. E ele, então, atribui a um determinado indivíduo independente chamado preposto para ser o seu gerente. E aí faz com ele o quê? Uma relação contratual que será regido, os termos contratuais, de direitos e obrigações através do Código Civil.
e cabe o direito do trabalho. Se, porventura, continuando, ele escolhe um trabalhador para ser seu gerente e mantém a mesma relação de assalariamento, aí é a lei trabalhista que vai reger essa atividade. Ele pode muito bem fazer isso, mas é diferente disso que nós estamos tratando em termos de direito empresarial. O ordenamento jurídico que vai reger a função do gerente, preposto que é o contrato civil. A relação de trabalho é o ordenamento jurídico seletista. Ficou claro, Vitor? Sim, professor. Obrigado. Daniel, pessoa. Professor, bom dia. Caso o preponente, o empresário, ele queira transformar um CLT em preposto, no gerente da sua empresa, e esse CLT, por exemplo, um menor que trabalhe com ele, aí ele vai precisar de uma autorização do juiz, segundo aquele artigo 9. Não. Veja, ele não poderá colocar um menor para exercer cargo administrativo. Mesmo se for emancipado? Aí é diferente. Daniel. O que eu quero que você observe é o seguinte. Quando nós temos, veja, a questão do emancipado, ele é emancipado para quê? Para exercer uma atividade econômica que ele, com recurso próprio, passa a exercer. Essa é a noção de que esse ato jurídico da emancipação é dado pelo menor que, com recurso próprio, ele passa a exercer uma atividade. O que nós estamos tratando já é uma outra coisa. O que nós estamos tratando é uma relação contratual em que já existe um empresário e esse empresário, possuidor único de todo o capital social, portanto, ele é uma sociedade unipessoal limitada, que escolhe um determinado indivíduo para ser o seu gerente ou contador. Entendo que a situação, a hipótese, o quadro jurídico que nós estamos colocando é diferente. Então, a ilação que você pode fazer por menoridade, ela fica de fora. Por quê? Mesmo a autorização é para que o menor possa dar continuidade ao exercício da atividade econômica. Veja, nós estamos pontualmente examinando a hipótese de que, na relação empresarial, o proprietário do empreendimento ele pode se utilizar de um colaborador, que é chamado de preposto, para ser o seu contador ou seu gerente. Ficou claro isso? Quero que vocês vejam pontualmente. Entendi, professor. Muito obrigado. De nada. Né? Veja, Rebeca, o gerente, ele está sendo regido, se for preposto, pelo Código Civil. É uma relação independente e que o elo de ligação nessa relação jurídica é um contrato civil, chamado contrato de preposição, que está sendo regido pelo direito civil. A relação de trabalhador assalariado, a norma que disciplina é a CLT. Certo? Não é uma relação, volto a afirmar, da relação preposto-preponente de assalariamento.
é uma relação em que duas pessoas físicas diferentes realizam um contrato, tá certo? E eu compreendo, inclusive, essa dúvida de vocês, porque vocês estão no início do curso, não tiveram até agora nenhuma discussão sobre direito dos contratos, e muito menos da disciplina relativa à relação de trabalho, direito do trabalho. Então, é lógico que vocês entendam que vocês tenham essa dificuldade em assimilar logo no início. Mas eu quero deixar bem claro isso. Nós estamos tratando de direito empresarial e com normas do direito civil. Certo? Diga, Daniel Guiar. Veja, Daniel. Olha, nós estamos passando para um outro ponto de relação jurídica. A questão do INSS é questão de direito tributário. Quando há uma relação jurídica de assalariamento, o empresário é substituto tributário do empregado. E ele, no caso, recolhe em substituição o que deverá ser, por exemplo, o INSS do trabalhador. Não é o caso da relação de preposição preposto e preponente. Tá certo, Daniel? Não, olha, é o que eu sempre tenho dito. Temos três professores no CCJ que têm por obrigação, tem como vinculação o direito empresarial. Eu, André Cabral, que vocês vão ter direito empresarial, a Jonábio, está afastado, sim, também Marília. Olha, nós estamos lutando há muito tempo para que essa disciplina, direito empresarial, inicie no 6º período. Porque eu e André, a gente dava aula em outras universidades, e ali, na grade curricular, direito empresarial era 6º e 7º período. Direito empresarial 1 e 2. Vocês já tinham visto direito processual, vocês já tinham visto direito, inclusive até direito de família. Então, direito do trabalho, vocês já tinham, eu tenho conhecimento, fica bem mais fácil a compreensão. Mas é difícil, porque modificar essa grade curricular da Universidade Federal da Paraíba é complicado. Há muito tempo que não conseguimos fazer isso. Né? Há muito tempo que a grade curricular ela tem, principalmente em relação a direito empresarial, essa restrição, que é vocês estarem no início do curso. Então, não se preocupem, fiquem à vontade de fazer as indagações que vocês quiserem, as dúvidas, que eu tento estabelecer a diferença. Especificamente agora, nós estamos vendo direito empresarial e muitas questões estão sendo remetidas a direito do trabalho e direito tributário. Diga, Milena. Professor, eu estou com um nó na cabeça. Eu vou explicar mais ou menos o que eu entendi. É que a questão do contrato de preposição está na área do direito civil e a questão trabalhista estaria no ordenamento jurídico trabalhista, certo? Corretíssimo. Pronto. E sobre a questão salarial, por exemplo, o gerente ele pode ter vínculo com a empresa lá? Deixa eu só interromper aqui, pegando justamente essa dúvida, a questão salarial.
Quem recebe salário? O trabalhador seletista, da relação de trabalho vinculado ao direito do trabalho. Então, na relação trabalho, o empregador, veja, eu vou utilizar a palavra empregador, que é o empresário, contrata Daniel para ser o seu trabalhador. Então, assina a carteira de trabalho dele. Ponto. Se, porventura, esse empresário quiser contratar Vitor Pereira para ser o gerente, ele não assina a carteira de trabalho de Vitor. Ele faz com ele um contrato de preposição e que nesse contrato, vinculado ao direito contratual do Código Civil, estabelece todas as atribuições que será dada a Vitor como preposto. No caso, gerente. É a mesma circunstância de ele, o empregador preponente, ele chamar você para você ser a contadora da firma dele. Então, não é uma relação de trabalho, é uma relação contratual vinculado a uma espécie de contrato de preposição, em que vai atribuir que Milena Amorim será contratada como contadora para exercer as determinadas funções, por exemplo, de apresentar, levantar seus dados relativos à escrituração e elaborar o balanço patrimonial e econômico. Foi atribuído a você mediante um contrato de preposição, que deverá, volto a insistir, a ser levado para registro aonde? Na junta comercial. Tá certo? Ficou claro? Só entendi. Desfez o nó. Não tem mais não. Ótimo, querido. Então, agora vamos olhar o seguinte. Professor, pois agora fez um nó maior na minha cabeça. Porque eu estava pensando que, por exemplo, poderia existir na relação do contratante com o contratado, por exemplo, no caso, o empresário e o gerente, eu achei que poderia ter uma relação na CLT. Então, no caso, o gerente, ele não tem carteira assinada, é só o contrato trabalhista, ou tem essa opção de... O contrato trabalhista é vinculado ao assalariamento. É contrato de preposição. Isso, contrato de preposição. Ele só tem esse contrato. Corretíssimo. Ah, entendi. Eu achei que, tipo assim, eu achei que seriam duas situações que poderiam acontecer. Tanto ele ter só, tipo assim, os direitos e as garantias no contrato, mas também ele poderia ter esse contrato e ter vínculo com a CLT. Então, no caso, não tem. Olha, veja, eu não quero... Eu quero deixar bem pontuado que, no caso dos colaboradores internos, contador e gerente, existe um contrato de preposição regido pelo Código Civil na parte de direito dos contratos. Eu quero que fique bem claro isso, bem pontual. Esqueçam, por favor, a questão da relação assalariada, que essa está vinculada a um contrato trabalhista em que você tem uma carteira de trabalho assinado e que quem disciplina essa relação é a CLT. Ficou bem claro para vocês? Professor, agora sim, agora ficou muito claro, consegui entender. Obrigada. Que ótimo, que ótimo. Olha, volto a insistir o seguinte. Não fiquem inibidas ou inibidos de fazer as perguntas.
Porque eu volto a dizer a vocês, eu entendo a dúvida, que é uma dúvida muito pertinente, porque vocês estão no início do curso. Então, a relação que se estabelece entre o gerente e o contador, prepostos, colaboradores internos, são, então, vínculos que estão sendo elaborados mediante um contrato. E este contrato é o contrato de preposição. Que, realizado esse contrato, assinado esse contrato por essas duas figuras, preposto e preponente, deverá ser levado a registro na junta comercial. Por que isso? Aí vamos para um outro ponto importantíssimo, que eu acredito que pode mexer com a cabeça, e deve mexer com a cabeça de vocês, mas também esclarecer mais ainda outras dúvidas. É a questão de responsabilidade. Certo? Por quê? Qual é a responsabilidade? Significa dizer o seguinte: no momento em que eu, empresário que sou, no caso preponente, contrato Iris para ser minha gerente, eu firmo com Iris um contrato de preposição. E esse contrato de preposição tem os termos que eu vou atribuir obrigações a Iris, minha gerente. Então, eu vou colocar, por exemplo, que ela terá funções técnicas de gerenciar, administrar o meu empreendimento. E os termos dos contratos que obriga tanto preposto como preponente é registrado nesse documento, que é o contrato, e esse contrato deverá ser levado a registro, veja, na junta comercial. Certo? Bom, a partir desse momento, haverá uma relação jurídica, preponente e preposto, de direitos e obrigações. No campo das obrigações, relativo ao preposto, é o que nós vamos ver agora. A regra geral, qual é? A regra geral é que, no exercício da atividade de representação, Iris, que foi contratado por mim para ser minha gerente, exerce as atribuições que lhe foram dadas por mim, preponente, e quando ela as exerce, a responsabilidade é minha, porque Iris age em nome do preponente. Então, obriga o preponente. É o que é chamado de responsabilidade objetiva. Significa dizer que todas as atribuições realizadas por Iris de acordo com a lei e o contrato, a responsabilidade é minha como preponente. Ficou claro?
Ela é objetiva por quê? Porque você, Iris, como preponente gerente, está agindo em meu nome. Entenderam? Compreenderam? Então, a responsabilidade é objetiva. Você, Iris, como minha preponente, gerente, age em meu nome. E esse agir que eu estou mencionando aqui é, por exemplo, você realizar vendas como gerente, administrar toda a parte de representação da empresa junto a consumidores, junto a contratantes fornecedores de mercadoria, contratantes relativos aos contratos de compra e venda. Então, quando você vende mercadoria, você está me representando, porque eu lhe atribuí a função de gerência conforme está estabelecido no contrato. Então, se você age de acordo com a lei e o contrato, os danos que, porventura, uma determinada pessoa, contratante que foi, ele tiver, a responsabilidade é minha. Não sua, porque você é a minha representante e está agindo de acordo com o que foi atribuído no contrato de preposição, em que lhe elegi como minha gerente. Ficou claro para todos vocês? Daniel. Veja. Muitas vezes você pode chegar e atribuir determinadas funções a pessoas que, na verdade, vejam como é complicado, na verdade, pode ser um trabalhador assalariado. O exemplo que você deu, você chega no supermercado, Bem Mais, aqui pertinho, pronto. Chega no Bem Mais. E você tem aquele gerente que está olhando os caixas, como estão funcionando, como estão sendo feito, como está sendo feito o atendimento, se está faltando material. Então, existem gerentes específicos. Aí, está muito vinculado a uma relação trabalhista. É diferente, por exemplo, quando você coloca um gerente, que no caso de ser uma sociedade, é o administrador geral. Então, você vai ter que examinar, Daniel, qual é a relação que ele tem com o empreendimento. Se for um contrato, se for um gerente, que a ele foi atribuído funções de gerência através de um contrato de preposição, esse contrato de preposição deverá estar registrado aonde? Na junta comercial. Ficou claro? Por quê? Porque ele está representando. E nós estamos aqui tratando de uma relação em termos de uma sociedade unipessoal limitada. Empresário individual, certo? Empresário individual. Vou dar um outro exemplo a vocês, para esclarecer mais ainda. Vamos supor que
Vamos colocar mais uma vez o nosso famoso empresário, o Juara Móveis de Arte Limitada. Contrata Daniel Aguiar como gerente. Daniel recebe, então, e firma com o Juara um contrato no qual os termos contratuais atribuem todas as atribuições cabíveis a Daniel, preposto gerente. Daniel, então, e esse contrato está colocado, está verbado, foi levado a registro da Junta Comercial. Daniel, então, como atribuição colocada no contrato, está estabelecido que ele pode realizar empréstimos bancários em nome de Ujuara. Foi atribuído a ele, porque ele pode ir ao banco e realizar contratos de financiamento para o empreendimento, porque lhe foi atribuída essa tarefa de representar o Juara nos estabelecimentos bancários, até para tirar financiamento bancário. Ora, se houver, por exemplo, a inadimplência, quem firmou o contrato em nome do preponente foi Daniel. Ele não é responsável. Quem é responsável? O preponente. Tá certo? Porque Daniel agiu de acordo com o contrato que lhe atribuía essa função. Um outro exemplo. Daniel, ele, então, na relação com um determinado fornecedor, ele comprou e houve uma determinada uma causalidade nessa relação de compra e venda de matérias-primas com o fornecedor, e o fornecedor ficou prejudicado. Ele, como fornecedor prejudicado, terceiro contratante, ele vai entrar com uma ação contra quem? Daniel ou Juara? Em Daniel, diga aí. Na relação, então, sua como representante do empresário, o Juara, você teve um contrato com o terceiro fornecedor de mercadoria e ali ocorreu um determinado prejuízo para o fornecedor. Ele vai entrar com ação de indenização contra quem? Você ou o Juara? No caso, o responsável não é você. O responsável é o Juara. Porque você está agindo de acordo com o contrato. Esse contrato que você fez com o fornecedor, digamos, Yasmin, prejudicou Yasmin, mas, no caso, você está representando o Juara. Você está agindo de acordo com o contrato. O contrato lhe atribuiu a função de negociação das mercadorias, das matérias-primas fornecidas por Yasmin. Ficou claro agora para vocês? Luane Teixeira e Rebeca, Iris, acertaram nessa assertiva. Porque a responsabilidade é objetiva.
Essa é a regra geral de responsabilidade. Por isso, eu vou colocar agora uma outra situação que vai, evidentemente, mexer com a cabeça de vocês, fazer vocês pensarem. É a questão relativa à responsabilidade. Por culpa ou dolo. Veja, vamos tratar agora de um outro termo que até certo ponto complica e se distingue do que a gente viu até agora. Só voltar. Vocês têm responsabilidade objetiva, que é objetiva porque é responsabilidade geral, que diz o seguinte: quando o preponente estabelece no contrato de preposição os termos que atribuem as funções ao preposto, se o preposto age de acordo com o que lhe foi determinado, então, age de acordo com o contrato, ele, então, por prejuízo causado a terceiro, obriga o preponente. Tá certo? Essa é a regra geral. Porque o preposto, agindo de acordo com a lei e o contrato, obriga o preponente. Ficou claro para vocês essa regra geral? Sim. Então vamos. Agora, há duas situações. A responsabilidade por culpa e por dolo. O que define a culpa do dolo? Vocês já viram isso, né? Pronto. O que é a culpa? Culposo sem intenção. Então, nós vamos ter a culpa quando você age sem a intenção de causar dano a terceiro. Quais são as três modalidades de culpa? Negligência, imperícia e imprudência. Né? Muito bem, Pablo. Imperícia. Qual é a outra? Negligência. Por favor, aumenta o som do teu microfone, Pablo. Negligência, imperícia e imprudência. São as três modalidades de culpa. Não é isso? Então, no caso, veja, em que Pablo, como preposto, ele foi causador de um determinado prejuízo à terceira pessoa, mas ele agiu por, digamos, imperícia, imprudência ou negligência, a responsabilidade é do preponente. Porque Pablo não teve a intenção de prejudicar terceiro. A sua imperícia levou a que houvesse prejuízo a terceiro. Agora, quem contratou foi o preponente, se obriga por ele. A responsabilidade é objetiva. Ficou claro? Professor, então, no caso, isso acontece só porque ele não teve a atenção? Sim.
Porque a culpa envolve essas três qualificadoras. Negligência, imprudência, negligência, imprudência e imperícia. Das três modalidades, a responsabilidade é objetiva. Porque ele agiu sem a intenção. É diferente se Pablo agiu com dolo. O que é o dolo? É com a intenção dele. É a intenção dele. Conscientemente, Pablo causou prejuízo a terceiro. Então, neste caso, a responsabilidade é pessoal de quem? De Pablo. Só que, veja, ficou claro a culpa e o dolo. Alguma dúvida, por favor? Quem tiver, levante a mão. Porque vejam vocês o seguinte. Se não tiver dúvida, eu vou complicando a explicação. Diga, Daniel. Professor, então, no doloso, a responsabilidade é do pressuposto. E, no caso, culposo... Pressuposto não. Preposto. Preposto, perdão. Do preposto. É do preposto. E, no caso, culposo é do preponente. Correto? Pronto, obrigado. Yasmin. Era essa minha dúvida. Bom, eu vou concordar com vocês nesse primeiro momento para não complicar, tá certo? Mas agora eu vou complicar. Então, Daniel e Yasmin pontuaram o seguinte. Na responsabilidade por culpa, a responsabilidade é objetiva. De quem? Do preponente. Porque ele escolheu mal. Por exemplo, escolheu um contador que não tem o conhecimento técnico necessário, mas quem escolheu foi ele. Então, a culpa, nessas modalidades, ela envolve diretamente o preponente. Se for um ato doloso, então, no caso, o preposto, ele teve a intenção de prejudicar o terceiro. Então, a responsabilidade é solidária. Dolo. O que significa isto? O terceiro prejudicado, ele pode entrar com ação de indenização por conta do dolo ou diretamente em relação ao preposto ou preponente. Compreender? Porque eles são solidários. Diga. Diga aí. Professor, então, no caso de dolo, a responsabilidade poderia se dar aos dois, tanto ao preposto quanto ao preponente, é isso? Correto. Ou só a um ou só a outro, é isso? Ou um ou outro, ou os dois solidariamente. Certo, professor, entendi. Obrigada. No caso da culpa, a responsabilidade é do preponente. Ficou claro, então?
Diga, Fernanda. Professor, bom dia. Se, por exemplo, não tiver como saber de quem foi a culpa ou de quem foi a responsabilidade. A culpa já é fácil. É o empresário preponente. Por exemplo, quando não souber de quem foi a intenção? No caso do dolo, É. ele pode entrar com o preponente, contra o preponente ou contra aquele com quem ele negociou que for gerente. Farei isso, Rebeca. Diga, Daniel. Professor, então cabe ao preponente provar judicialmente que o preposto agiu sozinho, né? Daniel, essa parte eu não vou lhe responder agora, mas é a parte seguinte, corretíssimo. Quero primeiro responder Rebeca. Um exemplo bem claro para você, Rebeca. O preposto gerente, ele vende uma mercadoria ou então ele presta um serviço a terceiro que vem prejudicar o terceiro. Mas dentro da sua atribuição como gerente. Ele não teve culpa. Ele não teve culpa no dano causado a terceiro. Se terceiro prejudicado, ele vai entrar com ação de responsabilidade, uma ação indenizatória, por exemplo, em relação a preposto, se for, aliás, ao preponente, se é observada a culpa, observado que o preposto não agiu com culpa. A responsabilidade, então, a ação de responsabilidade é dirigida ao preponente, aquele que contratou o preposto. Ficou claro, Rebeca? Agora vamos ver a outra hipótese. O preposto, ele teve a clara intenção de causar o dano a terceiro, na relação comercial. Por exemplo, compra e venda. No caso, o preposto e o preponente poderão solidariamente ser acionados pelo terceiro prejudicado. Ou ele, o terceiro prejudicado, entra com ação contra o gerente, ou então contra o preposto. Ou ambos. Agora, veja você o seguinte. A pergunta que Daniel fez. No caso da culpa, se o empresário preponente provar que o preposto foi negligente, foi irresponsável, ele, então, poderá, de forma regressiva, entrar com ação contra o preposto. Ele paga, então, indeniza o terceiro prejudicado, porque a responsabilidade é objetiva, e depois ele entra com ação contra o preposto pelo fato de ele ter sido negligente. Essa é uma ação de regresso. Diga, Daniel.
Se a ele for atribuído a função de representação do PROCON, por exemplo, ele vai representando quem? O empresário preponente. Veja aqui, Daniel. Veja aqui, Daniel. Por isso, eu fiz a observação. O contrato de preposição, no que é atribuída à figura do preposto a função de representação, por exemplo, perante o PROCON, não foi registrada? Não é um contrato registrado e o contrato é público? Então, esse contrato, ele deverá, ou o PROCON, ou ele levar ao PROCON, no caso, o preposto, para provar que ele representa a empresa que lhe atribuiu essa função. Tá certo? Se provada que a culpa existiu nas 3 modalidades, a indenização numa ação judicial é do preponente. Certo? É do preponente. Nós estamos falando agora de uma relação já judicial. Foi judicializada a culpa. A responsabilidade, a infração. Aí. Então, neste caso, a ação de indenização é levada contra o preponente. E se provada que houve culpa do preposto, o preponente poderá entrar com ação de regresso contra o preposto, pela sua negligência, imprudência ou imperícia. Diga, Daniel. Professor, em caso de uma responsabilidade por culpa, o preponente ele pode quebrar o contrato de preposição com o proposto? Não, isso é uma consequência. Mas, tipo, caso tenha alguma indenização, caso quebre o contrato, Não, ele pode quebrar o... Veja, 2 coisas aqui você tem que observar. Primeiro, é a ação de regresso com validade no contrato de preposição. Certo. Certo? E, como consequência jurídica, dada a irresponsabilidade do preposto, o contrato é desfeito. Entendi. Certo? Aí, voltando agora o dolo. Se a terceira pessoa prejudicada entra com ação de indenização, é evidente que ela pode entrar contra o preposto como o preponente ou a ambos. O preponente pagando a indenização, a ação de regresso ele pode ter contra o preposto, provando o dolo. Aí, veja, dolo é um ato penal. É a vontade deliberada de causar prejuízo a terceiro. Então, ele deverá provar o dolo e entrar com ação contra o preposto pela má-fé que ele teve ao exercer aquela atribuição a ele delegada. Ficou claro? Então, aí existe a solidariedade, porque o terceiro prejudicado ele pode querer ou entrar diretamente contra o gerente preposto, que é,
ou então contra o empresário preponente. Ou pode entrar com ação conjunta, quer dizer, em que ambos, preponente e preposto, são solidários, tá certo? E em ambas situações, dolo e culpa, cabe ação de regresso. Só para finalizar, eu quero trazer para vocês uma teoria chamada ultra vires. O que é a responsabilidade ultra vires? É quando o preposto age desconsiderando o contrato ou infringindo a lei. Ultra vires significa ultrapassagem de limites. As atribuições a ele preposto não foram especificadas no contrato. Se ele agiu além do que foi estabelecido no contrato, ele ultrapassou os limites. Então, neste caso, a responsabilidade é pessoal. Pessoal de quem? Do preposto. Porque estava colocado no contrato as atribuições. E ele ultrapassou os limites. Vejam o exemplo que eu quero trazer para vocês nesse caso, de ultrapassagem dos limites. O preposto não tinha atribuição de fazer empréstimo bancário. Ele vai e faz. O preposto, um outro exemplo. O preposto é gerente de uma loja de fabricação de móveis. Quer dizer, venda de imóveis. E ele está vendendo imóveis do empreendimento. Quer dizer, não é função dele vender imóveis. A função dele é vender os móveis fabricados pelo empresário, não imóveis. Então, neste caso, essa ultrapassagem dos limites atribuídos a ele no contrato de preposição permite a que o preponente saia da relação jurídica e a responsabilidade é pessoal do preposto. É ele que deverá indenizar o terceiro que foi prejudicado. Está claro? Ótimo. Bom, eu não vou querer entrar no assunto seguinte, que é de análise do estabelecimento, dado já o adiantado da hora e que a aula de hoje foi bem, no meu modo de ver, teve uma série de itens que é necessário que vocês pensem. Eu colocar mais matéria, mais conteúdo na aula de hoje, eu acho que ultrapassa o limite, a exaustão das discussões aqui. Certo? Então, eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida além das que foram observadas até agora. Diga, Daniela.
a nível do território nacional. Veja, aí, necessariamente, o registro público de empresa mercantil deveria ter, então, uma possibilidade de registrar esse nome de forma bem mais ampla. A bem da verdade, deixa eu pontuar, Daniel, não existe ainda uma determinação no âmbito do direito empresarial, do Código Civil, que esse nome empresarial seja de amplitude territorial. Então, o que diz o Código Civil até agora é no âmbito da unidade federativa. Nada impede, por exemplo, que esse nome empresarial se transforme numa marca. Se for transformado numa marca, ele poderá ter, então, proteção no território nacional. Mas, mesmo assim, Daniel, eu vou querer ver essa explicação. Volte o livro de André, especificamente nessa questão agora. Qual é... Veja, qual é... O que eu estou perguntando é o seguinte. Qual é o instituto jurídico que vai permitir a que o nome empresarial tenha jurisdição territorial? Certo? Então, veja você, o que está protegido é o nome do âmbito da unidade federativa, da unidade estadual. Correto. Justamente. Eu acho que ele ultrapassou o limite, colocou algo que, na mente do estudante, por exemplo, vamos bem objetivamente. Se você faz uma prova da OAB e cai uma questão como essa, dizendo que a proteção do nome empresarial está no âmbito da unidade federativa, e tem uma outra que diz que a proteção é do território nacional. Qual é a correta? Não, porque aí você... Qual é a disposição legal? Pronto. Siga o que está determinado na lei. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos assegura o uso exclusivo nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto se registrado na forma da lei especial. Não existe ainda essa lei especial, Daniel. Tá certo? Não existe. Então, a lei especial não existe. Se ela não existe, o que está em vigência? A unidade federativa. Quer dizer, está o respectivo Estado. Não território nacional, mas
a unidade que está determinado como Estado de Pernambuco, Bahia, etc. Certo? Ficou claro, então? Ótimo. Certo. Veja como a proteção aqui está muito clara. Um tem o nome na Bahia e o outro tem em Pernambuco. Obter o direito exclusivamente conforme previsão do parágrafo 1. Aí é que está. Se tivesse uma lei especial, mas não tem. Tá certo, Daniel? Ficou claro para todos? De nada. Eu que agradeço. Deixa eu realizar a chamada de vocês.